Lugares abandonados sempre exerceram um magnetismo natural sobre todos que gostam de explorar locais esquecidos. Alguns deles são verdadeiros cartões postais, mas hoje vamos conhecer alguns que são assustadores, aqui na Casa do Terror. Willard Asylum, Nova York. O Centro Psiquiátrico Willard foi construído em 1869 para abrigar pessoas que não tinham condição de cuidar de si. Haviam cerca de 4.000 pacientes em sua máxima ocupação, e mais da metade dos 50.000 pacientes que passaram por lá ao longo dos anos morreram dentro do próprio local. Isso faz com que o necrotério do centro seja um dos lugares mais arrepiantes para se visitar. O local da construção fica dentro de um terreno de uma prisão ativa, que se mistura com os prédios abandonados e em ruínas. Quando este centro psiquiátrico fechou em 1995, os trabalhadores descobriram centenas de malas no sótão de um prédio abandonado. Muitas delas apareciam intocadas, desde que seus donos as guardaram quando chegaram ao local. Cerca de 5.700 pacientes estão enterrados em um grande terreno marcado apenas por números. Entre os mais de 5.000 corpos enterrados ali, 1.500 das sepulturas foram cavadas por um homem, um paciente chamado Lawrence Mosha. Lawrence é a única pessoa no cemitério que agora tem um nome no túmulo. Six Flags Jazzland, New Orleans, Louisiana. Inaugurado no ano 2000 no leste de Nova Orleans, o parque de diversões homenageava a música e a herança da cidade. Foi vendido 2 anos depois para o Six Flags e inaugurado como Six Flags New Orleans, com temas da DC Comics e Looney Tunes. O furacão Katrina atingiu o parque em agosto de 2005. A propriedade inundou e ficou submersa por um mês. A exposição prolongada à água salgada tornou muitos dos brinquedos inseguros, e o Six Flags considerou o parque uma perda total. Alguns itens recuperáveis foram removidos, e depois de vários planos mal-sucedidos para recuperar a área, o Six Flags abandonou a propriedade. Alguns filmes como Planeta dos Macacos e Jurassic World foram filmados em partes do parque. Depois de anos de abandono, os brinquedos estão bem deteriorados, o que torna o local um cenário perfeito para um filme de terror. Chateau Miranda, Bélgica. O Chateau Miranda, na Bélgica, tem a mesma aparência que você esperaria de um castelo abandonado. Foi construído em 1866 e tem uma aparência assustadora e intimidadora, principalmente agora que está abandonado há muito tempo. A mansão foi construída para a família Belfort, após terem perdido suas residências nobres durante a Revolução Francesa. Após a família Belfort se estabelecer no Chateau Miranda, a mansão foi ocupada pelos soldados durante a Segunda Guerra, forçando-os a sair da sua casa mais uma vez. O Chateau Miranda foi adquirido pela Companhia Ferroviária Nacional da Bélgica em 1950 e foi usado como orfanato e acampamento de férias para os filhos doentes dos funcionários da ferrovia respirarem ar puro, comerem alimentos saudáveis e se exercitarem. Ele deixou de ser usado como acampamento de férias em 1991, devido aos custos excessivos de manutenção. Após o encerramento do acampamento, ele começou a deteriorar-se, até que um incêndio em 1995 destruiu uma ala inteira. Em 2014, outro incêndio aconteceu, destruindo grande parte do restante do castelo. Para proteger o público de qualquer dano, a família Belfort fez uma petição ao tribunal solicitando que a construção fosse demolida. A demolição começou em outubro de 2016 e levou 1 ano para ser concluída. Anos depois de abandonado, bonecos foram encontrados em lugares estranhos. Gritos eram ouvidos no prédio abandonado e algumas pessoas afirmam ter visto fantasmas de crianças.
A torre do relógio central permaneceu funcionando até o final do século XX, apesar de ninguém saber quando foi a última manutenção. Penitenciária Eastern State, Filadélfia. A penitenciária Eastern State levou 7 anos para ser construída e em 1829 foi inaugurada, e provou ser uma maravilha tecnológica para a época, com aquecimento central, sanitários, duchas em cada cela privada. A penitenciária da Filadélfia ostentava um luxo que nem mesmo o presidente dos Estados Unidos tinha na Casa Branca. O objetivo era a reclusão total, tanto que a comunicação com os guardas era feita através de um orifício de alimentação pequeno na porta. Os presos viviam em completo isolamento, com tarefas como fabricação de calçados e tecelagem para ocupar o tempo ocioso. Também tinham acesso a um pátio privado e durante o tempo de sua pena não podiam se comunicar com ninguém. Total silêncio era a palavra de ordem. Os guardas usavam até meias por cima das botas para abafar o som dos passos. A partir de 1913, o modelo teve que ser abandonado devido à falta de espaço. O sistema de isolamento passou a ser impossível de se manter e entrou em colapso. Em 1971, a Eastern State foi oficialmente fechada pelo estado da Pensilvânia. Ao longo dos seus 142 anos de existência, a penitenciária abrigou cerca de 75 mil presos, incluindo o famoso gangster Al Capone, que além da fama, foi um dos únicos com certas regalias, incluindo mobília de luxo, melhor localização e vários serviços. Hoje, a prisão encontra-se num estado controlado de ruína, o que o torna um espaço ainda mais assustador. É objeto de estudo por parte de muitos historiadores e cenário de séries e filmes. Cemitério de trens de Paranapiacaba. Com a crescente produção cafeeira do estado de São Paulo, que cobria vastas fazendas até a região de Ribeirão Preto, o escoamento das safras se tornou muito complicado. Foi por conta disso que surgiu a ideia de se construir uma ferrovia que ligasse Porto de Santos. A vila de Paranapiacaba cresceu ao redor da estação de trem, onde fica a torre do relógio John Walker Benson, símbolo da cidade que servia para controlar os horários das locomotivas. Hoje, no local onde outrora foi uma linha férrea ativa, restaram locomotivas antigas, vagões abandonados e a velha estação que atrai muitos turistas. Uma outra atração da cidade fica por conta da forte neblina que encobre as casinhas de madeira, trazendo um clima bem inglês. E você, gostou do vídeo? Nos conte nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para ser avisado quando um novo vídeo for liberado. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!